Que bom estar aqui novamente com vocês. Reginaldo Campos que vos fala. Muito agradecido na presença aqui do nosso grande guru, professor Nilton Mota, o nosso mentor. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que caça talentos, que tem nomes diversos, né, Mota? Olheiro, scout, observador técnico, enfim. Mas no final das contas é um verdadeiro caça-talentos. Que também tem que ter dom, viu? Não é só técnica não, né, mano? O cara tem que ter olho bom. O Exatamente. cara tem que ter olho bom, tem que ter vivência. Eu estou falando aqui de professor André de Césares, observador técnico, o scout, como vocês queiram chamar, do Ceará, clube muito bem organizado, que tem revelado jogadores, tem vendido bastante jogadores, tem feito um trabalho da base assim muito bom. Parabenizar a toda a equipe do Ceará, o Sandro que retornou agora, né? A gente vê lá um trabalho assim muito correto. É um prazer, André, estar recebendo você aqui. Fique totalmente à vontade. É um bate-papo. Vamos falar do que você entende bem, do que todos nós entendemos. É a nossa vivência do dia a dia. É muito bom falar de futebol, né? E de base, então, melhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez aqui em Salvador, terra de muitos talentos. É um prazer conhecer o professor Mota, aí um mestre, trabalhos aí no futebol, de revelar atletas, e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo gostoso. Massa. Aproveitando até esse momento, antes de Mota aqui dar as boas-vindas, agradecer também a meu amigo Polaco, que sempre está lá em Fortaleza, é um parceiro que a gente tem lá, e faz essa correria lá tanto no Ceará como no Fortaleza. Abração para você aí, Polaco. André, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Tivemos o prazer hoje, pela manhã, visitou o Jacuipense através de sua categoria sub-16, observando o jogo, e nos deu prazer de estar a tarde inteira olhando nossas categorias sub-15, sub-14, sub-13, sub-12 e até sub-11, que a 2015 também treinou. E para nós isso é muito importante porque o Jacuipense é um clube revelador, um clube formador. Então, sempre que um grande clube como o Ceará, um clube simpático, um clube que a gente reconhece, e né, lamentamos profundamente o Ceará ter dois times na segunda divisão, mas o fato de você estar nos visitando nos dá um prazer muito grande e seja bem-vindo ao nosso podcast, porque como a gente aborda preferencialmente a base, você tem um segmento importante que é o caça-talentos, como o Reginaldo disse, porque quem pode oportunizar um atleta que tenha talento são vocês, que estão no dia a dia. Então, seja bem-vindo. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, estamos aqui à disposição. André, me fala uma coisa aí. Como é que você entrou? Me conta um pouquinho para a gente aqui da sua história. Como é que você partiu aí para essa área? Você me falou que veio do futebol de salão, alguma coisa assim. Fala pra gente aí. Isso, era atleta de futsal, chegou ali no sub-20, já sentia aquela dificuldade de passar para um lado profissional, e aí queria vivenciar esse lado do futsal, né, trabalhando como comissão técnica. E aí eu comecei como auxiliar, né, trabalhando com o grande professor Aires, lá de Fortaleza. E aí a gente fez esse trabalho no BNB Clube, que foi a minha primeira oportunidade. E a gente foi fazendo esse trabalho, aí foi me destacando, foi ganhando oportunidades A princípio no no futsal. futsal. Sei. E aí a gente foi trabalhando alguns atletas que hoje vingaram como atletas de alto rendimento, né, atletas profissionais. Sim. Um tá na Espanha, outro tá na Rússia, alguns já encerraram a carreira, porque como eu comecei muito novo, muitos atletas passaram pela gente. Até que chegou um momento que tive que me formar, Isso aí você tinha quantos anos aproximadamente? tinha 19 anos, 19 ia anos, para era 20 garoto, né? anos, garoto, começando ali com um sonho. Sim. E aí chegou um momento de tanto trabalhar bem, a gente conseguiu fazer um trabalho bem compactado no futsal e que chamou a atenção do futebol. Conseguia resultados. Além de resultados, a gente conseguia entregar bons atletas.
né, ali para pro profissional, no adulto do futsal. Entendi. Inclusive, os 2 atletas que passaram pela gente na época que eu trabalhei no Grêmio Recreativo Pague Menos, que hoje é Tirol, é o Caio Vidal e o Eric Puga. Que tá aqui na Bahia, Que hoje está aqui, o Eric Puga está aqui no Bahia e o Caio Vidal está do Ludogorets, da Bulgária. na Bulgária. E aí a gente contribuiu na formação, até que chamou a atenção do Ceará Esporte Clube, né? Que o supervisor hoje é o Ranier Alves, que era meu goleiro no futsal. Era seu goleiro, É né? o goleiro do futsal. E aí fez o convite, né? A gente acertou e hoje eu tô no clube. Pô, que massa. Bom. Então você, na verdade, você começou jovem, Jovem. jovem. Agora me diz uma coisa. É, o que é que o André espera de um atleta de futebol? O que é que você está procurando? Até polemizando mais um pouquinho. Hoje a maioria dos clubes estão procurando jogadores de 8 anos, de 9, de 10. Mas aí já vem um contraponto. Procura, mas não consegue alojar. É, como é que está funcionando esse? O que é que você procura? Tem alguma coisa, tem alguma idade específica? Você já tem, já sabe as carências você já sabe as carências das categorias? Como é que funciona isso aí? No Ceará funciona. Hoje nós temos a iniciação, né? A Hum. gente começa com 7 anos, é de 7 a 12 anos. Tem o divisor de águas, né? E aí vai para a base, que é de 13 a 20 anos. E aí tem outro divisor de águas que já é para o profissional, né? Praticamente ali o sub-17 ali é o divisor de águas, o 20 já é um passo para o profissional. Sim, Então hoje a gente pega um mercado hoje muito competitivo que está principalmente os observadores técnicos, né? A gente vê que o Bahia tem muitos observadores, Vitória, né? Os times, a maioria das equipes estão se preparando mais nesse lado aí de scout, né? De preparar esses scouts, porque a gente sabe que o futebol tá literalmente precoce. Então, a gente está tentando, dentro do clube, se adaptar a isso. Nós temos as nossas carências. Nós, observadores, acompanhamos treinamentos, né? Tanto da iniciação como também da base. Né? A gente acompanha os treinamentos e vê o que é que o treinador está precisando ali para a gente procurar e tentar atender naquilo que tem ele precisa. necessidade. Só que nessas viagens da vida que a gente faz nos municípios, nas cidades, em outros estados, a gente encontra algumas dificuldades que é muitas vezes um trabalho de desenvolvimento. A gente encontra o talento, mas muitas vezes a gente não encontra o trabalho bem desenvolvido. Normal, né? Normal, até mesmo porque assim, muitas vezes esse treinador, o professor, muitas vezes um voluntário, não tem um apoio necessário para poder ter conseguir extrair o melhor de cada jogador. Então a gente acaba encontrando essa dificuldade e muitas vezes a gente pega esse talento bruto, a gente leva para o clube e grande maioria das vezes a gente tem que até brigar com o treinador para a gente fazer com que o atleta fique no Não tenha grupo, tempo, né? que ganhe tempo, porque a gente sabe que o garoto tem talento, ele só precisa de um pouco mais de paciência para conseguir ser enxertado ali na categoria. Então, essa dificuldade a gente encontra bastante. Principalmente quando a gente vai para o interior bem isolado. Todo canto tem jogador. A gente sabe que todo lugar tem jogador, mas a gente acaba encontrando essa dificuldade. E aí, Mota? Essa é uma conversa que a gente ouve muito, né? Com certeza. E os clubes hoje, vamos dizer assim, estão bem servidos. Eles reconhecem a importância da captação, porque há concorrência no mercado, o jogador não aparece de mão beijada, a não ser os clubes que têm uma bandeira muito forte, tem uma grande torcida que atrai o jogador, mas de um modo geral, o clube tem que ir atrás nas competições, nas observações. Qual é a pior parte que tem no seu trabalho? O que é que no seu trabalho mais lhe incomoda? Muitas vezes é essa deslealdade que a gente vê de estruturas, né? Muitas vezes é questão de oportunizar, levar o garoto para o clube, a gente encontra alguma dificuldade, muitas vezes no representante, empresário, que acaba atrapalhando muitas vezes um planejamento que a gente tem de futuro com o garoto dentro do clube. Entendi. É uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, que eu acho que não é uma deslealdade,
mas eu acabo entendendo como realmente a dificuldade de facilitar esse garoto fazer parte do clube. Hoje o Ceará tem uma das grandes estruturas do Nordeste. Nós temos um CT maravilhoso, a cidade de Vozão. Hoje nós temos a iniciação, que é lá no ginásio Vozão, que é na sede do profissional. A gente tem grandes profissionais, mas muitas vezes quando a gente viaja, a gente quer trazer o atleta, a gente sempre se depara com algum representante, né, com algum empresário que muitas vezes dificulta. E a gente quer até conversar para tentar facilitar essa transição do garoto, mas a gente encontra muita dificuldade nesse ponto. É. Agora me fale uma coisa. Eu acho que o Ceará, você me falou que acho que tem 3 observadores. 3 observadores. Mota, você vê, o Ceará com 3 observadores. Já outros clubes, se não me engano, o Bahia tem mais de 20. O Vitória, eu acho que tem mais de 10, se não me engano, né? É, será que não está tendo um exagero nessa questão da estrutura de captação? A gente está vendo em várias competições, muitas vezes você vai numa competição, tem 7, 8 captadores de diversos clubes juntos ali, né? Será que é necessário todos esses captadores mesmo? Ou com isso, será que não vira aquela bola de neve que você fala? Você acaba se iludindo, trazendo muito jogador, não forma o que você tem e você deixa de ter paciência com aquele que você tem ali, porque você quer achar um jogador que teoricamente seria pronto sem existir esse jogador pronto, porque não tem jogador pronto. Você pode até ter um Verdade. jogador Sobrando, não tem. talentoso, né? Não é isso mesmo, mas pronto não tem, né? O que você acha em relação a isso aí, essa disparidade de É, quantidade eu de. acho que o Brasil sendo um país continental, eu acho que tem clubes que exageram a quantidade de observadores. A observação, ela não pode ser exagerada, porque gera até a confusão na hora de analisar. E gera um fato que é prejudicial no futebol. É você não receber bem o jogador, não olhar bem. Então, a recepção é um item importantíssimo. E quando chega jogador, 20, 30 jogadores, o treinador entende que aquilo atrapalha o trabalho dele e não dá a devida paciência e atenção que uma boa observação requer. Então, eu acho exagero essa quantidade exacerbada que tem de observadores atrás de jogadores, e eu acho que isso gera uma observação mal feita. E é comum você ver o histórico de grandes jogadores do momento citando tal jogador com 16 anos foi para um clube e não ficou, tal jogador foi mandado embora. Então isso acontece muito. Então, como os jogadores hoje não são tão férteis como no passado, os clubes têm que olhar bem a avaliação e os treinadores têm que respeitar mais o olhar dos captadores, porque às vezes o captador olha o jogador, vê a característica, vê o seu potencial futuro e o treinador não olha com o mesmo, da mesma maneira que o captador olhou. Então, eu acho que os clubes não devem dar essa autonomia toda, plena, aos treinadores na decisão de jogador. Então, os captadores estão ali nas competições, às vezes vê o jogador 2, 3 partidas, e às vezes o jogador vem, nem passa uma semana direito e é mandado embora. Então, aí é o destino de um atleta que está em jogo, entendeu? É o destino do jogador em relação àquele clube. O clube pode perder a oportunidade de ter um grande jogador. E é preciso os clubes também parar de querer jogador pronto, como o Reginaldo falou aqui. Jogador pronto sobrando é dificílimo acontecer. Está Difícil. difícil. Tem muito gavião aí atrás de jogador. Então os clubes têm que ter paciência, têm que formar também. Os que têm dinheiro compram. 14 anos, de 15 estão comprando. Mas a maioria da realidade dos clubes, eles têm que formar o jogador. Ele tem que ver a posição certa, tem que corrigir seus defeitos. Os próprios treinadores trabalhar os jogadores mais artesanalmente.
entendeu? Com método analítico, vendo as suas deficiências, repetindo para que os jogadores realmente se tornem grandes atletas. O Ceará Esporte Clube hoje, graças a Deus, a gente é muito unido, né? Integração entre captadores, né? A parte da análise de mercado, que a gente trabalha em conjunto nesse departamento, juntamente com as categorias. A gente tem uma harmonia muito bacana. Massa. A gente tem essa aproximação justamente para acompanhar os treinamentos e ver qual é a carência de cada posição dentro do clube. A partir daí, a gente faz esse trabalho de viagem, de captação, e os treinadores eles participam também das avaliações, tanto do piloto, que a gente tem duas fases, que é o piloto, que é a primeira fase dos atletas pontuados, e tem a fase de grupo, né, que é justamente os atletas já direcionados de competições, muitas vezes já há muito tempo sendo monitorado, né, de competições já de nome, e aí o treinador já facilita porque ele já acompanha, já nesse processo de bater o martelo, de levar o garoto para a categoria. E muitas vezes, quando acontece de uma dúvida, do treinador não querer ficar com o menino, se vai ficar ou não, a gente tem o respaldo do clube de chegar lá e também de tentar, popularmente dizendo, de vender o peixe, né? Rapaz, o menino é bom jogador, acredito que vai ser muito útil. E aí, por questão realmente de hierarquia, de respeitar o departamento, que a gente realmente está no dia a dia ali monitorando os garotos, eles dão um voto de confiança e colocam o garoto no grupo e aí segue seu Anda trajeto lá, né? natural, sim. É um processo normal, né? Deixa eu fazer Processo uma normal. pergunta a você. O que é que você mais vê no atleta? Quais são as características que você espera de um jogador quando você faz uma avaliação? Primeiramente, a gente tem que saber qual é a carência da categoria. Cada treinador tem o seu formato, né, de grupo e a gente procura respeitar essa hierarquia. E aí, a partir desse ponto, obviamente, eu tenho as minhas crenças, né, meus atletas Sim. com as características e as valências que eu acho necessário que o garoto pode fazer parte daquela categoria. Então, no primeiro momento, a gente vê a questão da relação do garoto com a bola, em relação ao domínio da posição, né? A questão da motivação de jogar e principalmente leitura de jogo. E como eu voltei a falar, a gente precisa muito de saber como é que o desenvolvimento desse garoto foi feito lá mais novo, porque muitas vezes a gente encontra os trabalhos meio inconstantes e aí o garoto quando vai subindo de categoria ele tem essa dificuldade de entendimento de jogo. Hoje, se eu conseguir essas captações, conseguir o garoto que tenha boa relação com a bola, entendimento, não importa o tamanho, que hoje é um paradigma. Se ele tiver essas características, essas valências, com certeza ele tem chance de jogar no Ceará Esporte Clube hoje. Entendi. Quando você fala, inclusive, entendimento de jogo, tem a ver com o cognitivo do próprio Sim, atleta, né? perfeito. Isso é extremamente importante. Aproveitar esse momento também para mandar um abraço lá para Vilaney, né? O Villeneuve, Vilaney, quando eu estive lá, cerca de 2 meses atrás, fui até levado pelo polaco. Nós temos um jogador lá, o Diego, daqui de Riachão do Jacuípe, 09. e você está convidado novamente para voltar. E eu lhe convido, Mota, também você conhecer a nossa estrutura lá do Ceará Sim, Esporte Clube. sim. Você vai ser muito bem recebido, você é muito respeitado. Né? E em particular, o Vilaney, ele foi um gente, uma pessoa muito educada, fez o papel da casa de uma forma foi muito gentil. Um abraço aí para ele. E tem que ser assim, né? Porque na verdade, Mota, a gente É o que nosso coordenador. é seu Nosso coordenador, é o coordenador, né? nosso coordenador. Eu acho que isso é extremamente importante na base, né? Eu acho que você, inclusive, teve esse crescimento no futebol. Estava falando há pouco tempo com o Emerson, lá na observação, né? Que Emerson também tem esse perfil. Da importância da pessoa que está numa posição dessa ser acessível, né? Porque o diretor da base, o coordenador, eu acho que ele deve tratar todos iguais, sabe? Ele tem que tratar, porque o que é que acontece? O mesmo projeto que de repente muitas vezes traz um craque, uma hora ele pode olhar errado e trazer um perna de pau. Mas sempre ele tem que tratar todos de uma forma educada, de uma forma humilde, né? Porque de repente pode acontecer ele trazer um craque, né? Então
Eu acho que é uma característica muito importante para quem está à frente, de receber todos bem. Isso é uma característica pessoal, todos nós temos que ter, né? Até por uma questão de educação, termos essa receptividade. Mas na bola mais ainda, porque você está tratando com muitas pessoas que são simples, que vêm de estrutura simples, entendeu? E quando sente que as portas estão abertas, entendeu? O cara foca ali da prioridade. Então, fica a dica aqui, não que eu seja melhor do que vocês, viu? Professores, diretores, coordenadores, mas se você é um coordenador que é acessível, isso sem dúvida nenhuma vai trazer muito mais jogador para você. Eu tenho um exemplo aqui, que é esse rapaz aqui, que com todos, também cito Simval Vieira, quando esteve aqui no Vitória, que tem essa característica, né? De ser Isso. muito acessível. Isso aí faz trazer jogadores para o clube. Eu acho que é uma grande estratégia. Muito melhor estratégia do que algumas coisas que são escritas aí em algumas faculdades. Tratar bem, ser simples e ser acessível, deixar as portas abertas. Isso é muito bom. Agora, o Mota te perguntou sobre o que é que você vê no jogador, o que é que faz. Você não acredita que também, de repente, o psicológico de um atleta ele não vai influenciar na própria performance dele, ou seja, e por conta disso não é necessário ter mais tempo, porque dependendo do psicológico, aquele mesmo jogador, ele pode ser um craque ou então ele pode ser um perna de pau, Ou bem mesmo ou jogador. mal. Exatamente. Não é isso? Eu acho que tem a ver muito com a confiança do treinador, da própria equipe, sabe? Então, essa questão acho que tem que ser avaliada bastante. E no processo de avaliação, é redundante até usar essa palavra, mas vou usá-la, mais ainda, porque você tá testando uma criança que ainda não tem uma personalidade formada. Então, é muito normal que, fruto dessa cobrança, desse teste, dessa prova, que ele tenha, vamos dizer assim, um up, que não seria um up para Sim, baixo, sim. porque ele está sob teste e ainda fora do seu habitat natural, não é? Então, eu acho que não caberia ao clube ter uma estrutura para recebê-lo bem e dar um tempo maior. Eu estou vendo que muitos clubes aí estão dando uma semana para os meninos. Será que uma semana seria suficiente para que os meninos recuperem seu psicológico para ficarem à vontade de ter o melhor da sua performance? Isso aí eu acho que não. Vou responder o seu primeiro comentário em relação a essas Receber bem. de receber bem. O Ceará hoje ele consegue atender vários projetos sociais. A gente sabe que atleta tem em todo lugar, principalmente tratar bem tanto as escolas particulares, que a gente tem parceria com algumas escolas particulares, né, que às vezes tem indicações de atletas, como também de projetos sociais. A gente atende da mesma forma. Eu trabalhei num projeto social em Fortaleza, é um projeto da prefeitura chamado Atleta Cidadão. Ele chega numa praça, aquela praça tem um campinho, a prefeitura vai lá, transforma aquele campinho em um campo sintético, né? Ajeita, eles reformam toda a praça daquele bairro e lá eles colocam esse projeto Atleta Cidadão, lá com um professor e um estagiário, e atende toda a comunidade de forma gratuita. É gratuita. E aí o que acontece? Eu acho que são mais de 94 núcleos esse Atleta Cidadão. Então, eu levei esse projeto para dentro do Ceará. Acredito que tenha mais ou menos aí em volta de 10 mil atletas esse projeto. E aí a gente faz visitas em cada núcleo desse projeto para a gente tentar fazer essa captação, Entendi. né? E aí qual é a nossa maior dificuldade? Muitas vezes justamente por conta da base do atleta. Às vezes esse atleta ele não teve esse tempo para se desenvolver e aí a gente tem essa empatia de esperar um pouco mais e dependendo do período que o clube está em alguma competição ou não, a gente agenda para o garoto passar 15, 20 dias treinando dentro do clube, dependendo do momento, né? As avaliações do Ceará
A gente acha muito bacana porque a gente, quando faz a primeira semana de avaliação, quando a gente tem a dúvida, a gente deixa o atleta mais uma semana e aqueles atletas que não ficarem naquele primeiro momento, a gente retorna com depois mais ou menos de 4, 5 meses. Ele já retorna para o clube fazer uma nova avaliação. Entendi. E a gente já deixa bem ciente que ele não vai ter aquela oportunidade única. Muitas vezes a criança tem esse emocional abalado por conta da liberação, e aí a gente conversa com a família, mostra que realmente precisa um pouco mais de tempo para trabalhar. Não é a liberação ali que vai dizer que é o fim do sonho da criança, porque ali a gente está trabalhando com sonhos. Ali é um sonho de uma criança. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com para mim, isso é didática. Até para você passar a informação que o menino vai ser liberado, você tem que tomar o cuidado. E aí é muito importante você ter essa tranquilidade de repassar e mostrar para o garoto que, cara, você precisa treinar um pouco mais, e você dá o direcionamento para depois, quando ele fizer esse retorno, ele ter essa confiança de, pessoal, muito obrigado. Realmente aquilo que você me falou me fez muita diferença, não só para o futebol, mas para a vida. A gente não sabe se esse garoto vai virar a chave, Sim. mas aí para a vida ele vai entender que, poxa, essa oportunidade de emprego que não chegou para mim, mas com certeza eu vou tentar em outros lugares e vai dar certo. É mais ou menos nessa caminhada que você trabalha. Ótimo. Eu vou pedir a Pedro para colocar um vídeo daqui a pouco para a gente que fala justamente sobre essa situação de atletas que sofrem até depressão, né? Num processo assim de dispensa. E você tocou num ponto perfeito, porque do mesmo jeito que você informar um atleta que ele foi aprovado, tem que ser feito de uma forma, vamos dizer assim, profissional, mais ainda que ele não foi aprovado. Porque, a princípio, se o atleta está fazendo a avaliação, é porque ele tem alguma coisa diferente. Ele não está ali à toa. Para ele chegar ali, ele já passou, já deixou o meio mundo para trás. Então, ele já tem muito mérito, né? Então, mas no próprio processo de seleção, naturalmente, podem ter atletas que têm uma condição melhor do que ele, que é uma coisa normal, pode acontecer, ou então o psicológico dele não ajudou naquele momento, mas é algo que é importante você ter esse cuidado, né, Mota? Porque isso pode Isso. frustrar e pode fazer o cara não querer jogar mais. O clube tem que ter um cuidado a maneira que fala que o atleta não foi aprovado. Aquilo, hoje já se faz avaliação com meninos de 9 anos, 10. Então, a gente tem que mostrar que o fato dele não serem aprovados não é uma questão dele ser ruim e os jogadores do clube bons. A questão é que eles estão mais treinados. E a gente tem que passar para eles a importância de que eles evoluam para um dia estar no mesmo local daqueles que hoje estão na sua frente. Então, a educação não faz mal a ninguém. Então, tanto na hora de receber, entendeu? Na hora de fazer a avaliação, na hora de dar o resultado, a gente tem que respeitar, porque você disse uma coisa importante aí. A gente está mexendo com sonhos, né? E aquilo pode ter, assim, uma importância para bem ou para mal. A gente não sabe, Mota, assim, a gente passa a informação, mas a gente não sabe como é que a criança e a família vai receber aquela informação, como vai processar, não é isso? Sim, A gente não sim. sabe. E é necessário que tenha esse cuidado. Pedro, quando você puder colocar o vídeo que eu te passei aí, você nos fala. Mota falou uma coisa Deixa eu fazer uma interessante. perguntinha a você. Você falou que olha as necessidades do clube. Qual a posição ou as posições mais carentes que a base do Ceará tem hoje? Assim, que você tem mais dificuldade de achar. Tenho muita dificuldade de achar zagueiro canhoto. Muita dificuldade. Que bom você dizer canhoto, Incrível. porque o zagueiro canhoto é bom, né? Muito bom. É muito difícil. Muito difícil. Ultimamente, nesses últimos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, a gente teve muita dificuldade em encontrar goleiro. Você acredita? Acredito que goleiro. Goleiro, com muita dificuldade. E principalmente extremo pela esquerda. Também a gente teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Justamente
foi aquele ponto que a gente tocou no início, que é justamente esse inúmeros captadores, né, que tem, e aí acaba a gente indo nos lugares, as competições, cidades, avaliações, a gente não consegue mais encontrar porque já passou alguém por ali. E aí a gente tem que fazer realmente, literalmente, o trabalho de formação, Sim. né? Fazer esse trabalho de formação. Esse final de semana que passou, é, é, pegando o gancho do Mota, Ceará Esporte Clube fez uma avaliação no interior da minha família, família da minha mãe, Pacatuba, Ceará. E o Ceará tem um departamento do Consulado Alvinegro, são torcedores que fazem um grupo de torcedores, né, que eles fazem eventos do clube nos seus municípios. E o consulado de Pacatuba ele ficou responsável por fazer uma avaliação, uma captação lá, que foi a primeira do ano. A gente foi fazer a captação, né, explicamos como é o processo, né, de escolha, que a gente faz o processo de escolha por comparativo com o que a gente tem, Sim. né, com aqueles pais todos eufóricos na arquibancada. Muita gente, município, né, a gente sabe que É uma é festa, né? complicado, é uma festa, É. né? E aí a gente dando os resultados, nossa, muito pai revoltado. É. Ó, pô, comprado, isso aqui, isso é indicação política, a gente entende aí quando a gente Marmelada, ainda dá marmelada, certo. é pago. E não é, a gente sabe que quando a gente vai fazer, vai pontuar os atletas, é em comparativo com o que a gente tem. A gente Tem não lá, é com o né? que tem lá. Muitas vezes eles agem com o emocional, e aí a gente tenta conversar, amenizar, mas se a gente chegar mais perto é capaz de dar uma porrada na gente. É o que o captador passa, muitas vezes é É. justamente por isso, a gente tem que ter o cuidado, muitas vezes, de tentar passar a informação da melhor maneira possível, para o pai ter o entendimento que ali é contínuo, não vai ser a última avaliação que a criança vai fazer. Sim. A gente tem que deixar bem claro que vai ter outras oportunidades. Até o pai entender isso, meu Deus do céu, é uma luta. Vou pedir a Pedro para soltar esse vídeo aqui que fala sobre justamente essa questão da, da depressão que alguns atletas sofrem, ou então o desânimo que isso pode ocasionar. Pedro, é com você aí. Tem muito jogador com depressão. E às vezes ele nem sabe que está deprimido. E por quê? Porque o tempo está passando, ele às vezes não conseguiu o clube que ele acha que é o nível dele. Porque às vezes o tempo está passando e ele está vendo que outros conseguiram, ele não, ele começa a se comparar. Ele vai entrando num estado de tristeza, ele começa a desistir até chegar ao desânimo, e com o desânimo o que acontece? A desistência. E às vezes é um talentoso que perdeu a oportunidade de crescer, porque foi vencido pelo quê? Pela depressão, foi vencido pelo desânimo, foi vencido pela tristeza, foi vencido pela angústia. Se tem depressão lá em cima, no mais alto nível do futebol, os caras ganhando milhões, imagine vocês que estão começando, que não tem nem certeza se vai chegar, se vai ganhar dinheiro. Cuidado com os pensamentos que entram na sua mente, se proteja. Entendeu? Primeiro passo para você se proteger, óbvio que é buscando a Deus, porque é Deus que te dá força no momento ruim. E depois é você estar continuamente treinando, se capacitando, estando lá de pessoas que acreditam no seu potencial. Porque se não for assim, você vai ser vencido também, cara. Então, cara, eu acho que o rapaz, de uma forma muito simples, ele deixou assim uma mensagem assim, super legal, né? Porque o atleta de futebol, ele passa por uma pressão muito grande. Ele passa por uma pressão muito grande, não só no processo de avaliação, quando ele está sendo avaliado, mas depois quando ele está no próprio clube, porque sempre vai ter alguém querendo o lugar dele, que o tempo todo está tendo O avaliações tempo todo tá para chegando tá gente. chegando gente, então o trem então ele está sob pressão o tempo todo. Aí depois o que é que acontece? Com o passar do tempo, aí vem dentro do próprio processo, vem aquela pressão de que se ele vai ser relacionado para aquela competição que vai ter e todo mundo quer participar, já vem aquela briga de ego interno e o atleta quer estar naquela competição. E por fim, o mais principal, quando chega na hora H nos juniores, de que é aquela dúvida, pô, será que eu vou conseguir passar para o profissional? Será que eu vou conseguir migrar para o profissional? Né? Então, é uma pressão assim, extremamente constante, não é isso? E tá aqui fica a dica para todas essas pessoas que passam por esse processo, de que é necessário
você ter uma preparação mental. É necessário em algumas situações, inclusive, você ter um apoio externo, né, para que você não desanime. É importante que se tenha a ideia de que o processo do futebol é um processo longo, não é um processo que é garantido, é um processo que vai acontecer ao longo de um certo tempo, não é isso? Então, você tem que estar preparado para tudo. E se você ficar refém daquela resposta imediata, porque a maioria de nós queremos uma resposta imediata, a gente já quer imediatamente ter aquele retorno, mas não funciona assim. Funciona. Não é, Mota? Não é É desse jeito. verdade. Se o atleta ele não tem a paciência, se o pai não tem a paciência, se a família não tem a paciência, entendeu? Certamente esse processo de formação, esse processo de se tornar um jogador, isso vai ser muito dificultado, porque é um processo longo. Um atleta, ele passa muitas vezes 10 anos, vamos colocar dos 12 aos 22, Pra em chave algumas virar. situações até 15 para a chave virar. Então, é necessário que você tenha tempo. Não é porque o atleta está sendo titular agora exatamente que a coisa já aconteceu. Então, você, pai, se segure. Não adianta estar elogiando demais. Tenha paciência. É um processo, pode ser que daqui a um ano, 6 meses, ele seja reserva. Pode ser que daqui a um ano ele seja dispensado. Mas não é porque ele foi dispensado que ele é um jogador ruim. Tantos jogadores bons foram dispensados, ingressaram em outros clubes e depois conseguiram vingar. Então é importante ter paciência, ter Paciência. resiliência. Fica essa dica aqui para todos vocês. Você concorda comigo? Concordo. Inclusive, ontem a gente até comentou com isso no jantar, que muitas vezes os pais estão querendo queimar etapas. Muitas vezes nessa pressão psicológica. E muitas vezes os próprios atletas se perdem no meio do caminho justamente por deixar de viver a própria fase, tanto da criança ali, da iniciação, que ela deixa de viver, de ser criança, para acordar cedo, já da escola, na escola já vai para o clube, almoça no caminho, dentro do carro, vai almoçando dentro do carro, chega, treina no clube, do clube já vai direto para o personal. Então a criança não vive a fase. E aí, quando vai passando ali nas categorias ali para a parte da base, tem a questão de deixar de fazer outros compromissos, justamente aí já entra a pressão psicológica e aí começa aquela fase de, meu Deus do céu, você acha que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Ser atleta? Por isso que, graças a Deus, o Ceará Esporte Clube hoje está muito bem servido de grandes profissionais no departamento psicossocial, que é justamente para intervir nesse momento, e sempre os atletas ele fica nesse momento de briga interna. Será que eu Sim. quero? Aí vem o externo, aí vem os colegas, aí vem namorada, vem a questão das amizades, de tentar corromper. Aí o garoto vai jogar um extra, e aí o pessoal já endeusa o garoto, e o garoto já coloca, já planta a dúvida na cabeça do menino. Aqui, aqui eu sou feliz. Será que no clube eu vou realmente ser jogador? Será que é isso que eu quero? Porque eu não tendo vida. Eu não sou feliz de ter esse preço que ele pagou até chegar nas categorias de base, que para mim é uma das coisas mais difíceis, que a gente só tem a certeza, a gente tem uma previsibilidade entre 14 e 16 anos, ali que o garoto vai vingar. Os pais hoje estão atrapalhando muito, porque acho que uma criança de 7 anos dá um chute na bola é craque. 9 anos chutou, meu Deus do céu. Esse já tem que ganhar bolsa de colégio, fardamento, livro, eu tenho que conversar com... Peraí, gente. E a formação? E aí? Tem um E, tempo para um acontecer. tempo. E se a chave não virar, inclusive a gente até comentou isso, que eu acharia interessante ter um sub-23, porque muitas vezes o garoto não vira no 20, às vezes vira no 21, no 22, a gente perde muitos grandes talentos porque não tem continuidade. Sim, sim, com E certeza. também aconteceu comigo, chegou ali 19 anos, vi que não dava mais, pô, quero trabalhar com futebol. Você pode trabalhar no futebol, você pode continuar seu sonho, não precisa ser como atleta, mas infelizmente a frustração na trajetória, no caminho do garoto, do adolescente, muitas vezes é injusto. E aí já quer sair do futebol, não quer mais viver do futebol e acaba aí sendo mais um na estatística, né, de atleta que não vingou. É verdade. Eu vou pedir a Pedro já para engatear com o que você falou aí, colocar um vídeo sobre o Caio Ribeiro, ele falando justamente sobre isso, de que o pai chegou e conversou com ele já de uma forma diferente, como tem que ser conversada. Roda aí,
Passa pro Pedro. E o meu pai falou, filho, o que que você quer da tua vida? Talvez não seja a hora, mas a decisão é sua. E nós vamos te apoiar. Você quer continuar com teus amigos, com a namoradinha do colégio, jogando e tendo a tua vida, jogando no salão e ser o craque do clube, o craque do colégio? Social, né? Você vai estudar. Tá. Se você quiser correr atrás do teu sonho, você vai ter que abrir mão de tudo isso. E vai ter que... A gente vai procurar um colégio à noite e vai criar uma estrutura para que você termine o segundo colegial. O terceiro colegial, perdão, segundo grau. Mas eu queria fazer um acordo com você. Eu falei o quê? Falou, se for essa a sua opção, um dia você me devolve um diploma de faculdade. Caramba, olha E eu só. falei, por quê, pai? Tinha 16 anos. Ele falou, porque um dia você vai ser filho. E talvez um dia você tenha essa conversa com teu pai. E você muda a educação, você muda os hábitos e muda a vida de uma população e de um país através da educação, não só através do esporte. E um dia você apresentar um diploma pro teu filho mostra que você correu atrás do teu sonho, mas que você não abandonou os estudos. E a Caramba. tua carreira é curta. Com 30 anos você provavelmente 35 vai parar de jogar. E você tem mais 40, 50 anos dentro de um mercado que você precisa estar preparado para competir. E quando eu paro, nessa época do Botafogo, a primeira coisa que eu faço é me matricular na São Marcos, uma faculdade de São Paulo, num curso de gestão do esporte, já pensando em continuar trabalhando com o esporte. Completa o que ele falou, né, Mota? É verdade. E a presença do pai é importante, porque o pai sensato, ele procura respeitar o sonho do filho, mas ele tem que mostrar que a carreira de futebol é difícil, ela é longa, porque ele pode fazer tudo certo e não ter oportunidade. A oportunidade, ela acontece com o jogador, às vezes, quando ele não está preparado. E no vídeo anterior, o rapaz que estava falando, ele fala da capacitação. Sim. Tem meninos que não estão capacitados para ser jogador naquele momento. Então, o que é que a família tem que fazer? Procurar capacitá-lo. O jogador não precisa ser craque com 6, 7 anos. Ele pode, no teor de sua carreira, ele ir desenvolvendo, ir evoluindo, ganhando confiança e acaba se tornando jogador. Nós temos jogadores como Edilson Capetinha, por exemplo, ele é um pentacampeão do mundo e ele entrou no profissionalismo com mais de 21 anos. Então, tem vários exemplos. E de forma que a presença do pai é importante, porque às vezes o pai superestima o potencial do filho. Ele acha que o filho foi injustiçado, ele ajuda o filho a ter um trauma quando ele recebe uma notícia dessa. E o pai que incentiva e que dá ao filho a oportunidade de reunir forças para enfrentar o desafio lá na frente, e nós temos várias histórias aí, como Cafu e tantos outros que foram resilientes, que enfrentaram e são vencedores. Kaká. Então, o Brasil precisa olhar isso com atenção. Você falou do Departamento Psicossocial do Ceará, porque quando você vê que o percentual de sucesso no futebol é 1,5% a 2%, tem muita coisa errada aí. Será que não é cultural, Mota? As oportunidades no futebol são escassas. Os calendários do futebol, entendeu? A grande maioria dos clubes médio, pequeno, eles só praticam 4 meses, Sim. 5. Entendeu? Então, eu acho que o futebol tem que ser zelado melhor no Brasil. O Brasil não se preparou para ser o melhor futebol do mundo. De repente, o Brasil foi o melhor futebol do mundo e não se preparou para isso. Entendeu? E a rua mudou, Mudou. a violência mudou, uma série de coisas mudaram. O Eu não consigo celular, ver mais essas a rua. coisas. Eu não consigo ver mais a Exatamente. rua. Então, o Brasil não estava preparado para vencer aquilo. Entendeu? Hoje o menino tem pouca intimidade com a bola. E de forma que é preciso que a gente capacite melhor os jogadores para que eles tenham mais força na hora de enfrentar os desafios de fazer uma avaliação num clube de futebol. Uma coisa que você falou sobre capacitar, e inicialmente a gente estava falando sobre essa capacidade psicológica que é Sim. extremamente importante para o atleta de futebol, para você que é pai, isso é extremamente importante. Isso até mais agora do que antes, porque na realidade, pelo momento tecnológico que o mundo vive, as coisas com o celular trazem respostas rápidas. Isso passa a impressão para as pessoas que tudo vai ter uma resposta rápido. E as pessoas estão ficando mais impacientes. Isso está acontecendo com a própria criança, com o próprio pai, entendeu?
que acha que o rendimento do seu filho tem que ser igual ao do seu coleguinha. E isso não pode ser assim. Cada um tem um rendimento, cada um tem sua história, cada jogador tem um perfil e tem o seu momento. As pessoas são diferentes. Então, jamais um pai pode cobrar para que seu filho seja igual ao seu coleguinha. E eu diria que isso é danoso para o próprio filho se sentir comparado. Então, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Pai, se você quer ajudar, fique perto, dando apoio, sem cobrança, dando estímulo, mas sem essa cobrança exacerbada, porque ele já recebe a cobrança normal dentro do clube. Já é normal, do dia a Já é dia. normal, cara. Então, se chega em casa e ainda o pai, pá, a cabeça do menino pira, velho. Aí como é que não vai ter depressão? O celular, para mim, ele pode ser. Para mim, é uma ferramenta Importante. muito importante. Só que o que está acontecendo? Tem aquele ditado popular que a gente sempre olha a grama do vizinho. Sim, O que eu estou percebendo hoje, assim, eu vejo muitos pais fazendo muito comparativo. Ah, o atleta ali não é melhor do que meu filho. Então, assim, é muito videozinho, dá um chute, aí, meu filho, muito craque, passa bem, marca bem. Então, assim, os pais se apegam muito a cortes de treinamentos, mas ele não se preocupa com a formação da criança, do dia a dia. Em relação aos feedback, muitas vezes o treinador fala e o pai intervém. Meu filho, não faça isso não. Se ele pedir para você chutar, para tocar, você não toca, você chuta. Isso acontece demais. Muito. Então a gente tem que intervir e aí a gente ter esse jogo de cintura para tentar tirar o celular desse comparativo e realmente é cultura, é reeducar mesmo a criança. sim. E graças a Deus a gente está conseguindo mudar isso no Ceará, que a gente vê em outros lugares demais, comparativo. Outra coisa que acontece também, você falou sobre esse ponto aí, de que os pais muitas vezes comparam o seu filho a um colega, subestimando o colega, Sim, falando, não, meu filho joga mais do que fulano de tal, não é? Então, isso é errado. Você tem que imaginar que aquele garoto também tem um pai e aquele coleguinha de seu filho tem o mesmo direito de ter o sonho que o seu filho. E ambos são amigos, eles não amigos. podem se achar como concorrentes, eles têm que ser amigos, certo? Então, isso é extremamente importante você, pai, se sintonizar com essa ideia. Estimular não é criar aquela mágoa do seu filho com o seu colega, de forma nenhuma. De forma nenhuma, eles podem ser amigos, concorrentes, mas na boa e se respeitando de uma forma correta. Hoje a gente fez aqui essa participação do André de Cesares, aproveitando a estadia dele aqui, porque ele está fazendo uma observação, e na verdade foi uma coisa rápida, né, Mota? Porque a nossa intenção é aproveitar esse momento, e Isso. não teríamos isso rapidamente, mas eu quero agradecer muito a você, André, pela sua participação, foi muito proveitoso, é legal saber como a coisa está acontecendo lá no Ceará. Isso é extremamente importante. Fico feliz, estive lá, né? E vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado aqui pela sua participação. Fico muito feliz pela oportunidade, né? Acredito que hoje foi um dia muito proveitoso, né? Esses outros dias que estarei aqui em Salvador, nos outros municípios, vai ser de grande importância. Fico muito feliz por conhecer o professor Mota, né, aí, o guru do futebol, um Na base. profissional espetacular. Fiquei até feliz de adicionar ele no Instagram, que é um cara que eu quero acompanhar. Estou muito feliz e estamos aqui à disposição. O Ceará Esporte Clube está total à disposição de vocês. Muito obrigado. Mota. Passamos o dia hoje com o André e ele, nosso lado, eu vendo opiniões dele, analisando assim a maneira que ele comenta sobre este ou aquele jogador, e posso dizer que gostei assim bastante de certos pontos de vista que você faz, da maneira que você analisa o jogador, e você tem uma Muito obrigado. facilidade de ver virtudes do jogador, porque às vezes o olho
de quem está analisando um jogador, ele não olha assim, não realça uma virtude que o jogador tem. Eu vi algumas posições assim que são estratégicas no futebol, que precisa de um olho bem apurado. Eu vi opiniões suas assim interessantes e espero que você tenha gostado como você disse que gostou do nível do Jacuipense. A gente fica muito feliz porque a grande realidade é que o objetivo do clube de futebol é preparar os seus jogadores para que eles possam virar grandes talentos. Obrigado, boa sorte e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho a satisfação de poder estar com vocês. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pela participação. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo no YouTube, né? Nos acompanhem, curta, bota esse vídeo aí adiante. Também no Instagram, no YouTube nós somos Aprendendo Futebol. No Instagram, Aprendendo Underline Futebol. Bota isso para frente aí que com certeza vai ajudar mais pessoas, mais jovens que querem ser jogadores de futebol. E esse é o nosso objetivo aqui. De alguma forma colaborar com conteúdos para que isso aconteça. Beijo no coração.